Fala, amiga concurseira, amigo concurseiro, tudo beleza? Professor Cleverton Cunha na área aqui na loja do concurseiro para te fazer um grande convite. Um grande convite para que você possa embarcar comigo no desafio 100 questões comentadas de atos administrativos. Ato administrativo é teu calo? Direito administrativo é teu calo? Eu sei que de muita gente é. Então, exercita, porque essa é a chave para que a gente possa dominar essa disciplina. Então, eu montei especialmente para ti, e a pedido, porque muita gente me pede, um material exclusivo aqui da loja do concurseiro, em que a gente comenta 100 questões sobre atos administrativos. Tem questões variadas, tem questões de nível médio, de nível superior, tem questões fáceis, questões mais complexas, mas que dá para direcionar para tu que estás fazendo qualquer concurso, na verdade, em que tenha disciplina, que tenha matéria atos administrativos. Tá? Vou te dar aqui uma demonstração, né, de como funciona aqui a nossa metodologia. Quem não conhece a gente, que está vendo aqui esse vídeo pela primeira vez, é assim que a gente trabalha. Então vem comigo para a gente poder comentar algumas questões já aqui no YouTube de atos administrativos. A primeira questão, lá do CESP, né, de 2020, diz assim: o atributo ou característica do ato que assegura que o ato é verdadeiro, mesmo que eivado de vícios ou defeitos, até que se prove o contrário, denomina-se. Ou seja, gente, até que eu prove o contrário, esse ato está todo de acordo com a lei. É a finalidade? Finalidade nem é atributo, finalidade é um requisito. Execuibilidade não é nem atributo nem requisito. Autoexecutoriedade é um atributo, mas é aquele atributo que diz assim: a administração pode agir só, sem o judiciário. Coercibilidade é atributo também, mas é o atributo que diz assim: a administração pode impor medidas coercitivas, pode trazer obrigações, punições, se a pessoa descumprir as suas determinações. Por exemplo, se eu colocar uma placa de trânsito e disser que é proibido estacionar, e mesmo assim eu vou lá e estaciono, então eu posso ter meu carro guinchado e eu posso ser multado. Isso que é a coercibilidade. Dizer que mesmo que um ato esteja viciado, até que alguém prove o contrário, ele é tido como verdadeiro, vem da presunção de legitimidade. O ato administrativo, até que se prove o contrário, segue gerando todos os efeitos. É por isso, gente, por exemplo, que um agente de trânsito, mesmo só ele tendo visto a pessoa cometer a infração, pode lançar uma multa, né? Porque ele viu, e o que ele diz é presumidamente verdadeiro, e ele age supostamente dentro da lei. Então é por isso que cabe, né, só com base na palavra desse agente, cabe a edição de um ato administrativo, nesse caso da multa. Tá? Então presume-se verdade, tudo que a administração diz, presume-se que ela age dentro da lei. Presunção de legitimidade. Beleza? Vamos ver outra questão aqui, também, né, 2020, mas da FCC. O diretor de um órgão público municipal revogou uma licitação que ele próprio havia autorizado, sendo que a revogação foi justificada com base no contingenciamento de recursos orçamentários que havia sido determinado pelo prefeito. A empresa vencedora da licitação investigou a questão e descobriu que não havia nenhuma ordem de contingenciamento determinada pelo chefe do Poder Executivo Municipal. Ou seja, foi revogada a licitação com base numa mentira, num fato mentiroso, né? Com base nesse relato, conclui-se que a revogação é, letra A, válida, visto que compete a quem praticou o ato revogado. Não é válida, gente. Então, aqui o ato é baseado no motivo mentiroso. Então, válida é quando não tem defeito, né? Ela é inválida. A B está errada porque diz que ela é inválida porque a licitação não pode ser revogada. Licitação é um procedimento administrativo composto de vários atos e, como tal, ela pode ser revogada, né? A letra E, que só pode ser ela, inválida, o que se constata com base na teoria dos motivos determinantes. Que teoria é essa, Tom? É a teoria que diz que se o ato é baseado no motivo falso, ele tem que ser anulado. Simples. Se o cara diz que a licitação é revogada por ordem do prefeito e eu descubro que o prefeito não deu ordem nenhuma, o motivo da revogação é falso. Então, a gente pode invalidar, a gente pode anular aquele ato de revogação. Beleza? Então, aqui seria a letra E, na segunda questão. Só um tempinho para eu poder fazer a minha publicidade, vender meu peixe, né? Vem comigo que tem várias outras questões aqui nesses 100 questões comentadas. Só R$ 29,00, gente, e são 120 dias de acesso, 4 meses. Dá para você ir assistindo todas as listas na manhã. Tá dividido, né, em 5 listas ali até a gente atingir a meta das 100 questões. Vai no www.lojadoconcurseiro.com.br e vai lá e adquire bonitinho lá os 100 questões de atos. Beleza? R$ 29,00 só, facilitar o pagamento lá pelo nosso site. Vem comigo que tem
muito mais aí no material da loja do concurseiro. Certinho? Aí a terceira da IADES diz assim: quanto aos elementos do ato administrativo, assinale a alternativa correta. A letra A diz que competência representa a habilidade técnica e o zelo com que se pratica o ato administrativo. Claro que não. Competência não é a pessoa fazer uma coisa boa, né? Não tem esse sentido aqui. Competência é a atribuição que a pessoa tem para poder praticar determinado ato administrativo. A B diz: motivo é o resultado que se pretende alcançar com a prática do ato. O que eu pretendo alcançar com a prática do ato chama-se finalidade, que é o meu objetivo, né? Aí a C diz: forma é a materialização de como o ato se apresenta, que em regra deve ser escrito e motivado. Perfeito, letra C. A forma é isso, gente. Forma é a casca, o revestimento do ato. Por exemplo, o governador quer exonerar uma pessoa. De que forma ele faz isso? Decreto. Então a forma, o decreto, vai ser a materialização da vontade dele. E geralmente os atos são assim, escritos e motivados, justificados, né? A regra geral é isso. A letra D diz que o objeto é a justificativa por escrito que ampara a existência do ato. Não, o objeto é o recheio. Forma é a casca, o objeto é o recheio. Essa justificativa por escrito chama-se motivação, que é você escrever por que você produziu aquele ato administrativo. Não tem nada a ver com o objeto, é motivação, que nem é um requisito do ato, na verdade, né? E a letra E diz: finalidade trata do poder conferido a determinados agentes para a prática do ato. Não. Aqui sim é o conceito de competência, que ele errou aqui na letra A. Né? A competência que é o poder trazido pela lei para que o agente possa praticar o ato administrativo. Tá? Então não tem nada a ver com finalidade. Isso aqui é o conceito de competência. Beleza? Aí a quarta diz assim, uma da VUNESP: a concessão de benefício previdenciário por autoridade incompetente é... A letra A diz: um ato administrativo inexistente. Não é inexistente. Inexistente é se uma pessoa que nem agente público praticasse o ato. Foi praticado por uma autoridade, só que ela não tinha competência, né? Aí ele segue dizendo assim: pois o vício da competência é causa de uma nulidade absoluta. Nulidade absoluta é quando a gente não pode aproveitar aquele ato. Nesse caso, gente, como é um vício de competência, dá para convalidar, consertar. Como? A autoridade competente assina embaixo: ratifica o que foi produzido pela que não tinha competência. A letra B diz: é um ato inválido, passível de convalidação pela autoridade competente, que eu acabei de explicar. É um ato que tem um defeito, é inválido, né? Mas dá para a gente convalidar, dá para a gente consertar. A C diz que é um ato perfeito porque gera direito adquirido. Perfeição não tem nada a ver com direito adquirido, gente. Perfeição significa dizer que o ato está pronto, apenas. Só isso. E nesse caso aqui, a concessão foi feita por autoridade incompetente. Então ele tem um vício, ele pode ser perfeito, mas ele é inválido, né? A D diz: um fato da administração que não produz nenhum efeito jurídico. Isso não é um fato, né? Que não produz efeito jurídico. É um ato que tem um vício e a gente pode consertar. E a E diz: é um ato ordinatório, passível de ratificação e homologação pelo Tribunal de Contas. Não, gente, quem tem que consertar esse ato é a própria administração, não é o Tribunal de Contas. O Tribunal de Contas, nesse caso, ele só faz olhar para verificar se está tudo certo. Se ele verificar que tem um erro, ele vai lá e barra a aposentadoria da pessoa, seja lá qual foi o benefício. Isso aí é a própria administração que tem que consertar. Certo? E a quinta, né? Uma de juiz de direito. Olha, para você ver como você consegue fazer a questão até de juiz. De acordo com a doutrina administrativa clássica e majoritária, são atributos dos atos administrativos, atributo, características. Sujeito e objeto são requisitos ou elementos. A B diz: presunção de legitimidade, imperatividade e autoexecutoriedade. Perfeito, letra B. São 3 atributos ou características. Gente, isso é muito comum, cai até em prova de juiz. Atributos, características: presunção de legitimidade, imperatividade e autoexecutoriedade. Ainda tem a tipicidade e a exigibilidade, né? Aí aqui, os requisitos: sujeito ou competência, forma, objeto, motivo e finalidade. Né? Então, o resto aqui, por exemplo, finalidade, objeto, sujeito, que é o mesmo que competência, né? Aí, finalidade, de novo, aqui aparece sujeito, aparece finalidade, aparece objeto. Isso aqui tudo, gente, é, na verdade, né, requisito. Né? Não é atributo, como ele está pedindo aqui. Atributo são os que estão na letra B de bola. Certo?
Então é isso, gente. Antes de eu dar tchau, passando para vender meu peixe mais uma vez, vem comigo, R$ 29,00, gente. Super acessível, você adquirir no www.lojadoconcurseiro.com.br e tem muitas outras questões, 100 questões comentadas nesse esquema, nesse estilo aqui. Vem com a gente e arrebenta, fecha esse gabarito de direito administrativo. Certinho, pessoal? Valeu, muito obrigado. Conte sempre comigo, com a gente aqui da loja.